Olá, amigos, já estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui meu fone. Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui como é que tá a minha rede hoje. Tava até boa. Vamos lá, deixa eu ver como é que tá a minha internet aqui hoje. Tudo tranquilo? Amigos, hoje vamos começar uma semana de lives que eu já estava aqui contando os minutos. A gente tem semana de live com os especialistas. Deixa eu ver se minha internet aqui tá ok. Quem já tiver entrando aí, deixa eu ver quem tá aqui, que eu tô sem óculos. Mind, podem colocar os corações para poder o Instagram descobrir que nós já estamos online. Deixa eu avisar aqui pro pessoal que nós já estamos online, pro pessoal já chegar chegando. Hoje a gente vai ter uma conversa super interessante com a doutora Kátia Pinheiro. Deixa eu ver se eu já coloco aqui. A Kátia já está chegando. Seja bem-vinda, minha amiga. Vamos colocar os corações. Deixa eu avisar aqui nos grupos que nós já estamos online. Deixa eu colocar aqui, nós já estamos online. Quem já estiver por aí, coloque os corações para mim, que o Instagram está colocando cada vez menos essa divulgação das lives. Então é importante que a gente coloque os corações. Doutora Kátia Pinheiro já está aí. Compartilhem essa live colocando aqui no aviãozinho. Se você acha que você tem algum colega, algum amigo que precisa participar dessa live, Vanessa já chegando, Roberta já chegando. Vamos entrar, meus amigos. Eu estava com muita saudade de participar das lives aqui com vocês, né? Tem um tempinho que eu não dou as caras por aqui nas lives. Grande doutora Mônica Vanzin, adentrando a nossa live aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu já estou meio que me ambientalizando de volta aqui no meu espaço físico. Aos poucos tentando retomar a nossa rotina de trabalho aqui no escritório mesmo. E é muita vontade que eu tava de voltar a falar aqui com vocês através das lives. Estava meio afastada realmente das lives, mas a gente já tá agora com esse projeto que vai de hoje até sexta-feira. É um projeto super legal, onde nós teremos vários especialistas falando sobre assuntos super atuais, dúvidas mesmo, reais. Para quê? Para gente incrementar, meus amigos, cada vez mais a prática. A dúvida do colega advogado, a dúvida da pessoa que tem esse problema é como se faz na prática. Então aqui, durante essa semana inteira, eu vou trazer especialistas, cada um na sua área de atuação, cada um com a sua expertise, para eles dizerem para a gente na prática como é que se faz, quais são as principais dúvidas, se vale a pena, se não vale, tá? E é um prazer muito grande para mim também, é um prazer duplo, né? Trazer essa informação aqui para vocês, para a gente cada vez agregar mais o conceito realmente de prática, que eu acho que isso é que os livros não contam, isso é que a faculdade não mostra, é só realmente a vivência de quem já faz aquilo por muito tempo. E também é um prazer porque todos os especialistas que eu vou trazer aqui para vocês, eles foram alunos do Cafeína Jurídica. Então eles vão poder mostrar para vocês qual é a transformação que eles passaram para poder conseguir vencer o medo, timidez, posicionamento, tudo para estarem aqui hoje. A Kátia, que é a advogada que a gente vai falar hoje, que ela já está aí esperando para falar com a gente. A Kátia é um orgulho que eu tenho muito grande. Ela é uma pessoa extremamente estudiosa, extremamente determinada, que como todos nós, teve os seus perrengues de carreira, teve as suas dificuldades, muito tímida, não sabia lidar com redes sociais, mas a Kátia pegou todas as lições, tanto do Cafeína Jurídica quanto na mentoria. A Kátia tá, né, ainda não terminamos essa última turma que nós montamos de mentoria com as técnicas do Cafeína Jurídica. Então a Kátia cresceu assim muito, 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 muito. E é um prazer muito grande poder colocar a Kátia aqui dentro de um projeto desse. Vocês vão ver o tamanho do conteúdo que ela tem para compartilhar com vocês, ela tem experiência na área, ela sabe fazer. Então é isso que eu quero trazer para vocês, é o como se faz, é o que não está nos livros. A Kátia vou pedir para ela dividir um pouquinho aqui com a gente da história dela, que a gente olha, né, como eu digo, depois que está pronto, que está fácil, parece que sempre foi assim, né, mas não é. Porque esse projeto, tanto o método do Cafeína Jurídica como as lives, é sempre com o objetivo de agregar, de crescer, de fazer o colega advogado crescer, porque eu realmente acredito
já me disseram que é utopia, mas eu realmente acredito na construção de uma nova sociedade de advocacia, de advogados orgulhosos da profissão, de advogados que vivam efetivamente disso, de advogados que realmente coloquem na prática tudo aquilo que a faculdade não ensinou em relação à advocacia, porque direito é uma coisa, a advocacia é outra. Então agora eu quero convidar vocês para a gente conversar com a doutora Kátia Pinheiro, que é especialista em direito de família, e ela vai trazer um tema assim super, super quente, que é realmente a questão dessa guarda compartilhada, e menino para cá, e menino para lá, e máscara para cá, e problema para lá durante essa pandemia, e já um pouquinho já saindo do pandemia, do pós-pandemia. Deixa eu ver se a Kátia já está aqui. Amigos, lembrando que essas lives serão diárias. Minha amiga! Boa tarde. Chegou! Boa tarde, minha amiga! Para todos nós, todo mundo que está assistindo. Seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande te receber aqui. Muito mesmo, ainda mais com esse tema, né, Kátia? Super atual, que está todo mundo em dúvida, tanto advogado quanto cliente, né? E Kátia, me conta uma coisa. Eu falei para cá, já cantei a pedra, né? A Kátia fez o Cafeína Jurídica e a Kátia é, assim, um dos meus orgulhos pessoais. A Kátia entrou com muita vontade de vencer. Porque a gente que dá aula, a gente vê que tem aluno que é curioso, tem um aluno que precisa e tem aquele aluno que vai tirar lei de pedra. A Kátia foi uma dessa. Ela pegou tudo que ela não sabia fazer, botou no bolso e disse, espera aí, como é que faz que agora eu vou fazer? A Kátia, né, ela chegou aqui dizendo que ela era tímida, que ela não tinha habilidade com redes sociais, e que meus filhos ficam atrapalhando na hora de fazer o vídeo, mas é isso que eu gosto de ver. Quer dizer, quem olha assim, acha, não, a Kátia já nasceu fazendo isso, para ela estar aí numa live, ela já acordou fazendo isso, mas não sabem os perrengues que a gente passa, né, Kátia? De gravar 10 vezes o mesmo vídeo, de tentar se acostumar com a própria voz, de botar a timidez, colocar no bolso. Olha aí a Andresa também, igual eu, né? De pegar a timidez e colocar no bolso, né, Kátia? Então, assim, antes só da gente entrar no clima, me dá só assim um feeling, mais ou menos, conta pra gente qual é essa sensação de hoje, você já ter se posicionado como especialista, para você hoje tem as suas horas que você dedica ao seu estudo, que você sabe que é extremamente importante. Qual foi essa grande, assim, qual foi o impacto dessa mudança na tua vida, na tua rotina de advocacia? Assim, Aline, isso eu senti mais forte, digamos que de 2 anos para cá. E aí eu comecei a me questionar muito que caminho eu ia tomar pela minha advocacia, porque já advogo há 16 anos, tenho experiência, né? Fui advogada, me formei no meio de 2013, passei no exame de ordem e em 2014 comecei a advogar. Recebi a minha aprovação no exame de ordem, digamos, em novembro de 2013, quando foi em fevereiro de... Desculpa, 2013 não, 2003. Olha como eu sou antiga. Minha OAB é antiga já. 2003. Aí, 2004, já comecei a advogar. Então, assim, tive uma facilidade, porque meu pai é advogado. Então, assim, já tinha aquelas dicas, já tinha muita experiência para me dar, né? Mas durante a minha faculdade, eu não fiz estágio em escritório jurídico, eu fiz estágios em órgãos públicos. Então, assim, eu não tinha a vivência da advocacia na prática, aquele balcão de fórum, eu não fazia isso. Então, eu me formei com a carteira na mão e assim, pegando dicas ali, dicas aqui, botando a cara literalmente para bater, assim, indo para a audiência bem crua, mas eu gostava de me desafiar.
em várias áreas. E com o tempo eu fui afunilando, e aí eu deixei de fazer penal, que eu fiz no começo da minha carreira, alguns casos isolados que apareciam, tributário nunca fiz, e aí eu fui pensando, olha, eu gosto de direito do trabalho, eu gosto do consumidor, eu gosto de família. E aí, quando você vai, à medida que você vai fazendo, as coisas iam aparecendo, os clientes, eu começava a me familiarizar e é incrível, você começa a fazer um, vem outro com caso parecido, o teu cliente já te indica para alguém, olha, ela Uhum. resolveu aquele meu problema, então ela pode resolver para ti também. E você começa a meio que se especializar mesmo. Só que eu ainda estava assim, em grandes áreas. Tipo, ainda tinha muitos clientes trabalhando, Sim, tinha eu muito lembro. consumidor e tinha muito família. E aí, o que, que Não começou estava a conseguindo se acontecer? posicionar, né? Exatamente. O que, que começou a acontecer? De repente, até citei na outra live que a gente fez, um colega meu que atuava na vara na Justiça do Trabalho falava: Não, você é ótima em família, tudo que for de família eu vou te passar. Aí pronto, e realmente isso aconteceu. Ele foi me indicando e graças a Deus, assim, um cliente levou a outro e eu fui me identificando muito com isso, porque o direito de família, ele já abre possibilidade de você conversar e resolver problemas assim que realmente mudam a vida de uma pessoa. Assim, você consegue resolver dores assim emocionais. Então, eu tive eu tive muita identificação com isso e me vi muito realizada fazendo isso, assim, conseguindo possibilitar pelo menos amenizar um problema que uma família passava, entendeu? Assim, Sim, é porque verdade, quando os verdade. relacionamentos acabam, as partes estão muito magoadas e aí é muito difícil, eles não conseguem É. conversar no primeiro momento, as crianças sofrem, assim, todos sofrem, mesmo a pessoa que fica em casa com os filhos sofre, a pessoa que vai embora também sofre, e as crianças sofrem, né? É uma temática muito específica, né, Kátia? É um É, atendimento muito especializado. É como sim, eu lembro, né, que eu sempre digo isso quando eu, por exemplo, quando eu estou, né, trabalhando, por exemplo, no Cafeína com pessoas da área de direito de família, a gente fala muito isso, até da arrumação da sala. Quer dizer, se você vai é, atender aquela pessoa precisa, né, de uma área privativa, e aí tem a sim, questão do posicionamento do advogado, ser aquele posicionamento daquele profissional que vai dar mais colo, daquele profissional que é mais agressivo, que não é. Eu acho que tudo isso dentro da área do direito de família, né, ele tem que ser mapeado e tem que ser calculado já, previsto, né, para poder a gente ter um resultado maior desse em relação ao cliente. Bom, mas vamos lá, o que interessa, minha amiga. Vamos partir aqui para os desafios da guarda compartilhada. vamos Começa lá. para a gente, Kátia, falando mais um conceito muito resumido aqui que a gente possa fazer, que realmente o nosso tempo é curto. O que seria essa Sim. guarda compartilhada? Olha, a guarda compartilhada, ela é um direito e é um dever de ou do pai ou da mãe conviver com a criança e prestar assistência material, não só material, mas de educação, de formação, de assistência à saúde, assistência psicológica, de tudo em relação àquela criança, né? Inclusive, assim, buscando resguardar o psicológico da criança. Você vai realmente se responsabilizar por aquela criança perante tudo, porque é menor de idade, então precisa que os pais a representem perante todos os atos civis. Além do que as Mas crianças qual é, têm a, os mas direitos. qual é a principal diferença daquela guarda comum, antiga, que é a guarda Sim, unilateral, né? Ah, geralmente só a sim. mãe tem a guarda, o pai não tem a guarda. Qual é a diferença, assim, básica na prática? Por exemplo, de repente eu estou passando aqui por um procedimento de divórcio, passei aqui, estou assistindo a live. O que me faria optar pela guarda compartilhada? Ou ela não é opção, ela vem via sentença? Como é que é isso? É a parte Não, que ela pode é uma escolher, opção. pode propor? Ela é uma Não, opção. ela é uma opção, ela está prevista, as duas guardas, que é unilateral, quando só um dos pais fica com a criança e o outro vai Isso, ter o direito de visitas, é uma modalidade de guarda, e tem a guarda tá. compartilhada, que a própria lei
sugestiona que seja obrigatória, digamos assim, que seja preferível, não é que seja obrigatória, mas que seja preferível. Então, a diferença é a seguinte: na guarda compartilhada, os dois se responsabilizam com a criança, por mais que ela tenha a residência com um deles. No caso mais comum, que a criança geralmente mora com a mãe, ela continua morando com a tá. mãe e o pai sai de casa. Só que o fato de ele sair, não, ele continua sendo responsável e continua opinando e cuidando da vida daquela criança, não só financeiramente, assim, não é só a questão de pagar a pensão. Ele vai ser ouvido, digamos assim, quando é respeitado o direito dele, de ambos na guarda compartilhada, os dois são ouvidos para tomar qualquer decisão em relação àquela criança. Então, eles discutem as coisas mais básicas possíveis, juntos, assim, de preferência em acordo. Onde que ele vai estudar, onde que a criança vai estudar, qual é o plano de saúde que eles vão colocar, qual é a religião que essa criança vai frequentar, quais são os hábitos do fim de semana que ela vai ter, entendeu? Tudo em relação à criança, pela guarda compartilhada, ela tem que ser regida pelos dois pais, conversando. Nem sempre é possível, porque, como a gente falou, às vezes é uma situação de mágoa, mal resolvido, mas o que se entende é que o bem-estar da criança é o que deve preponderar, acima da vontade dos pais, acima do que o juiz entender mais correto, por exemplo. Então, assim, tanto eles podem propor isso, por exemplo, se divorciam, se separam e colocam, eles propõem a guarda compartilhada, ou se eles não chegam em um consenso, o juiz pode determinar essa guarda compartilhada, que não significa necessariamente que a criança vai morar, digamos, 3 dias com um, 3 dias com outro. Não é Certo. assim. Essa divisão de tempo, ela não precisa ser exatamente igual para cada um deles, porque a guarda ela é muito mais subjetiva em relação às obrigações de como eles vão participar juntos das decisões da vida daquela Das decisões, criança. né? O que eu vejo assim na prática é que a guarda compartilhada, ela requer por si só, né, da estrutura dela para funcionar, que os ex-cônjuges ou os pais tenham um mínimo de relacionamento saudável, né? Senão, não tem como a gente impor, porque aí não consegue ter uma conversa dessa, né? Já pensou? Duas pessoas que não podem pronunciar o próprio nome, decidindo qual vai ser a religião que aquela criança vai seguir, se vai para a igreja, se não vai para a igreja, se vai ser batizado, se não vai ser batizado. Então, a gente já vê aí meio que um inferno astral acontecendo, né? Mas, então, por assim, incrível que pareça, mesmo com essa grande dificuldade que alguns casais ou pais têm, o juiz determina ainda assim a guarda compartilhada, digamos assim, ou se for melhor para a criança, se o juiz entender assim, e isso já está muito bem definido em estudos e até na nossa própria jurisprudência, os tribunais geralmente decidem pela compartilhada, mesmo eles não se entendendo bem na maioria dos aspectos e tal da vida daquela criança, mesmo assim ele determina a guarda compartilhada e, digamos assim, eles que se entendam, porque isso é bom para a criança e eles precisam desenvolver técnicas. Eles vão ter que e na prática melhorar. Funciona? Olha, com algumas dificuldades no percurso, mas funciona sim. Funciona. Acaba sendo mais saudável para aquela criança, né? Saber que tem o pai e a mãe ali, mesmo separados, meio que obrigados a decidirem juntos por ela, né? Eu acho extremamente interessante. Eu tenho guarda compartilhada da minha filha mais velha, do meu ex-marido, desde que a gente se separou. Ela era muito pequenininha, tinha 1 ano e meio. E na época, se eu não estou enganada, a guarda compartilhada ela era só via acordo. Eu lembro que a gente fez uma petição. Bom, minha filha fez 15 anos já. A gente fez uma petição e, tipo, a gente já colocou os termos e tudo. E aí, na prática, a gente sempre conviveu com essas decisões tomadas juntas e tal. E eu sempre pensava, digo, gente, mas se as pessoas não se entendem, deve ser
uma loucura, né? Porque aí qualquer decisão que deva ser tomada junto já vira um pavio, né? E eu acho engraçado que sobra para quem? Para o advogado de família, né? Eu tentei! A quantidade de prints que vocês devem receber por dia do que eu disse, do que o fulano disse, eu acho muito interessante isso. E fica, né, Kátia, até meio que um pouquinho de responsabilidade para esse advogado ir fazendo essa orientação, né? E ajudando, não fica? Fala um pouquinho disso. Fica, porque assim, eu pessoalmente gosto de esclarecer que eles precisam estabelecer algum canal de comunicação, essa é a primeira coisa. Casais assim, que estão ainda com aquela muito ressentidos, digamos, não conseguem conversar, que de repente um telefonema, um tom a mais, um tom mais alto já pode... Uma exclamação a mais na mensagem, né? Pois é, uma exclamação a mais, uma palavra em caps lock. Então, assim, eu atendo tanto homens quanto mulheres, assim. Eu atendo homens que se separaram e fizeram questão da guarda compartilhada. E assim, que querem participar, né? Querem participar e entraram litigiosamente para pedir a guarda compartilhada. Interessante. Como atendo mulheres também que querem essa guarda compartilhada ou, assim, estão em disputa de guarda, né? Então, assim, é muito curioso você ouvir os dois lados da história. Mas qual é o meu papel? Eu sinto que o meu papel é esclarecer justamente isso. Primeiro, o bem-estar da criança, ele é preponderante em relação à vontade de pai ou mãe. Entendeu? É isso que é mais importante, não só para mim, que vocês como pais devem ter em mente e que com certeza o juiz, se precisar sentenciar, ele vai ter isso em mente. Então, assim, Kátia, eu já acho assim, sim, eu acho super importante. Exato, eu acho super importante esse papel do advogado da área de família nesse atendimento, na consulta. Quer dizer, eu mando muitas mensagens lá nos cafeinados falando sobre consulta, sobre atendimento, como cobrar consulta. E outro dia eu dei um exemplo, inclusive, no áudio, né? Quer dizer, você tem aquele pai ou aquela mãe ou aquela avó que está extremamente angustiado, está vendo que o circo vai pegar fogo, o negócio vai, quer dizer, e está preocupado com o bem-estar da criança. Mas só que as dúvidas são tantas que aí, o que eles fazem? Vamos procurar um advogado. E aí eu até brinco, né, que a área de família é uma mina para a gente fazer cobrança de consultivo, cobrar consulta na área de família. Porque olha a quantidade de orientação que você já está dando. Com a conversa, quando você chega, você recebe, o advogado recebe o cliente no escritório, seja homem ou mulher, ele vai te narrar o ponto de vista dele, as mágoas dele, o que ele quer. Só que aí você precisa colocar, assim, a razão, digamos, né? Então, primeira coisa é dizer, olha, tudo que nós vamos fazer, quem tem que ser, a gente tem que pensar em primeiro lugar no seu filho, no bem-estar dele. Isso vai ser bom para ele? Exato. Porque, assim, o que é bom para uma pessoa, para uma família, não é para outra. Por exemplo, tem pais que querem realmente, ou querem, ou não podem ver seus filhos durante a semana, que para eles está ok o final de semana. Já tem pais que não, eles querem participar mais. Então, assim... Do dia a dia, né? Dependendo do que a pessoa me traga, do cliente traga, eu vou alertando e vou orientando, porque eu sempre digo o seguinte, é melhor, né, em relação à guarda, é muito melhor que os pais consigam construir uma decisão do que vir um juiz, que é uma pessoa estranha, não conhece aquela família, não conhece a criança, e ele impor uma coisa que não fique bem nem para um nem para outro. Porque acontece isso. Exato. O pai quer A, a mãe quer B, o juiz decide Y. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho tão importante essa orientação do advogado pré. Porque muita gente, Kátia, acha que assim, eu não suporto fulano, eu não consigo ficar na mesma sala que o ciclano. É melhor deixar o juiz decidir.
Pô, aí vem o advogado que já viu 10 mil salas de audiências daquela, e aí às vezes quebra um paradigma, uma ideia que está na cabeça daquele pai, daquela mãe, que vai fazer aquela família toda repensar. Isso. Quer dizer, quando você chega e diz, olha, talvez não seja interessante que um terceiro, um juiz, venha e decida, entra na sua casa e decida, aí a pessoa já para pensar, pô, será então? Deixa eu engolir um sapo aqui e forçar Porque e tentar essa conversa, não é? Literalmente é isso que pode acontecer. Você tem alguém na sua casa, por exemplo, o que acontece? Quando é um processo litigioso assim de guarda, o juiz determina, pode ser a requerimento das partes, um estudo social. O que é isso? Ali no núcleo de conciliação do Fórum das Varas de Família, tem toda uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicóloga. Então, assim, eles fazem um estudo que eles vão na sua casa, na casa do pai e da mãe ali que estão em conflito, ver como é que é a vida daquela criança, a estrutura daquela casa, ouvir a criança, se possível, para analisar quem é que tem melhores condições, digamos, de ficar com a criança. E essas melhores condições, elas não querem dizer condições econômicas. É condição de estrutura. Isso tem que ficar claro também. Exato. De poder dar suporte emocional, educação, saúde, até lazer, isso tem que ser considerado também. Exato. Entendeu? Deixa eu só avisar para o pessoal que está assistindo. Amigos, vocês já podem ir colocando perguntas aí que vocês queiram que a Kátia responda, tá? Eu já vou aqui fazendo algumas perguntas para elas, porque o pessoal mandou já no direct. Mas quem quiser já colocando aí, vai chegar no final, eu vou lendo aqui, eu vou perguntando da Kátia. Não fiquem tímidos. Kátia, outra coisa, qual a diferença? É a mesma coisa? É só outro nome de guarda compartilhada e guarda alternada? É uma opção que tu dá para o cliente? Como é que é? A guarda alternada é o que algumas pessoas confundem com a guarda compartilhada. A guarda alternada ela não é uma modalidade prevista na nossa lei, no nosso Código Civil. O Código Civil ele dá a possibilidade de ser a guarda unilateral, só um decide e o outro pai ou a mãe que não ficar com a guarda da criança vai ter os direitos de visita, e na guarda compartilhada eles decidem juntos sobre a vida da criança, mas ela pode residir com ter aquele domicílio de referência só para um. Na guarda alternada, pode ser, é mais aproximado o tempo de convivência da criança com cada um. Por exemplo, são aqueles casos que a criança fica 3 dias com o pai, 3 dias com a mãe, ou então um final de semana, aliás, uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Só que efetivamente morando, né? Efetivamente morando, e o tempo é mais equivalente, digamos assim. Só que, para alguns especialistas, psicólogos, eles não recomendam muito isso, porque a criança fica meio que sem referência do lar, porque a rotina muda também, muda muito, né? Muda mais rápido, digamos assim. Mas, por exemplo, eu conheço famílias que se dão super bem com esse regime de guarda alternada. Apesar de não ser uma coisa prevista e muito comum no nosso ordenamento. Funciona para muita gente. Mas para algumas famílias funciona. É aquilo que eu te falei. Pode funcionar para uma família X e não funciona para outra. Algumas conseguem que funcione dessa forma e funciona bem. Depende muito. Acho que quando são crianças maiores, de repente... já ia dizer isso, porque às vezes, não sei, pode parecer que a criança fica assim, sem um núcleo de referência de residência, né? E às vezes, eu não sei, talvez tenha impacto na adolescência, sabe? Meio que aquela sensação de estar para lá e para cá, sem um núcleo certo, sem uma rotina correta, quer dizer, uma rotina que se altera a cada semana, porque cada casa vai ter uma dinâmica diferenciada, né? Muitas vezes eles não compartilham das mesmas regras. Então, quer dizer, dá a entender que a criança vai todo o tempo se sentir um visitante, né? Tanto na casa de um como na casa de outro.
Mas, como tu disseste, né? Pode ser que para algumas famílias realmente funcionem, né? Pode funcionar. Ou assim, a guarda ela é muito possível de ser mudada, né? Ela jamais ela vai ser uma coisa estática. Porque à medida que a criança vai crescendo, vão se mudando as necessidades. Assim, de repente começa logo a gente falando assim de um casal, por exemplo, que vivia juntos e se separou, e aí naquele momento de turbulência, logo depois da separação, os ânimos são uns, depois as coisas vão mudando, e aí assim, é bem possível de ser mudado sempre pensando no que é melhor para a criança ou para o adolescente naquela fase da vida dele. Então você jamais pode achar assim que é definitivo. Sim, isso é importante, porque às vezes a gente acha que né, fez a guarda e tipo, nossa, vamos ter que decidir para sempre, de repente se não funcionar, né? Então existe essa possibilidade de fazer um pedido de mudança. E tanto na compartilhada como na alternada, esses dias eles já têm obrigação de ficarem pré-determinados? Ou as partes podem simplesmente conversar entre si e aquilo vai funcionando? Fica mais fácil, eu vejo mais os dias pré-determinados. Já fica organizado, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente passa por imprevistos, assim, e como geralmente os pais, eles não têm mais aquela facilidade, são raros os casos que os pais, assim, se dão bem, mesmo depois da separação, é preciso ficar estabelecido. Então, assim, tem os dias... O acordado não sai caro, né? Os dias, pode colocar, assim, o que flexibilizar as visitas. Por exemplo, se ele mora com a mãe e aí passa um final de semana com o pai caso eles concordem, pai e mãe, vamos colocar visitas livres durante a semana, assim, de repente ele deu um tempo aqui, surgiu uma oportunidade, posso buscar meu filho hoje, vou levar ele para tomar um sorvete, posso jantar e entrego depois. Mais natural, né? Isso, mas assim, tem aquilo, até para as pessoas se programarem melhor, né? Por exemplo, ano novo, Natal com o pai e ano novo com a mãe, e no próximo ano, o contrário. E aí cada um resguarda o seu, né? Que o combinado não sai caro. Passa com a mãe, independente se por acaso naquele dia for o dia do pai, assim, por ser o dia da mãe ou o dia do pai, isso tem preponderância. E assim, organizar as férias também, metade das férias com cada um ou cada pai ou cada mãe, assim, para a pessoa poder se organizar. É engraçado, né, Kátia, que, por exemplo, a minha filha está com 15 anos e ela vive a nossa guarda compartilhada, a gente também estabeleceu visitas livres, e é exatamente isso, quando ela era pequenininha, né, às vezes ele pegava, tipo, olha, tô saindo do fórum, ele é advogado, tô saindo do fórum, vou pegar ela para almoçar, eu, tá bom, ele, vou deixar ela no inglês, já vou não sei o quê. Então, realmente, foi muito saudável, é muito saudável, só que agora ela está com 15 anos e realmente, quer dizer, ela já está confrontando o pai, ele já não lida mais comigo, ele lida com ela, né? Ele diz, a gente vai pro sítio. Ele, pai, ela diz, troca esse final de semana com a minha mãe, porque vai ter aniversário de não sei quem, e eu quero que Aí eu já sou só notificada das trocas que eles mesmos fizeram. Porque o aniversário da amiga, isso é bem saudável. Que aí ela quer... eu acho engraçado que como naturalmente ela mesma organiza a guarda dela, né? Porque aí ela já tem o aniversário da amiga, que elas querem que as amigas vão maquiar lá em casa, ou então perto da casa do amigo dele, eu digo, ela mesma já faz os ajustes. Eu digo, pronto, vai. Não, esse eu já troquei, esse eu vou ficar contigo, o outro eu vou com meu pai. E realmente é muito saudável, né, essa flexibilização. E isso atende o interesse dela, né? Ela é a pessoa mais interessada. Então, ela mesma já determina como ela quer que seja feito. É ótimo. Mas sabe como é que ela organiza? Ela organiza o do pai dela, que aí ele não abre mão. Aí, quando tá comigo, ela tá sem fora, porque ela arruma alguma coisa para fazer, né? Das festas, rolê. Aí eu só faço dizer, eu digo, eu queria saber quando é que eu vou entrar aí no regime da guarda de vocês, pra eu ter minha filha em casa, um domingo, ela morre de rir.
Mas deixa eu só perguntar aqui, acho que a Michelle passou uma pergunta aqui da Michelle que eu achei interessante. Mas eu acho que foi depois que a Kátia respondeu. Que a Michelle perguntou assim: na guarda compartilhada isso também não ocorre? A criança passa dias na casa do pai, na guarda da mãe? Mas a Kátia já respondeu, Michelle, que na guarda alternada os dias eles são mais parecidos, o número de dias, né, Kátia? Então, na guarda compartilhada, pode ser que a criança more efetivamente com um dos dois, no caso, ela mora comigo, ele tem visita livre e tem os finais de semana na casa dele, que ela tem o quarto dela e tal. No caso, se fosse uma guarda alternada, os dias seriam um parâmetro mais igual, né? Tipo, 15 dias comigo e 15 dias na casa dele, não seria isso? Eu acho bem interessante colocar uma quebra, e eu sempre sugiro isso também. Colocar uma quebra na semana para, por exemplo, a criança mora com a mãe e aí vai ver o pai no final de semana, porque alternados, né? Porque também a mãe quer estar com a criança ou com o filho no final de semana. Não quer só aquela obrigação da rotina semanal. Você tem, então, né? Semana, você quer pegar seu filho e fazer uma coisa legal, um programa. Então, assim, se ele está sempre com o pai nos fins de semana, só vai sobrar para a mãe a parte do trabalho mais difícil, né? Realmente. Não, às vezes é um aniversário de família, na casa da tia, na casa da avó. Então, no nosso, a gente fez assim, a guarda compartilhada, mas finais de semana alternados. Mas como a visita é livre, se tivesse alguma coisa no meio da semana, ela estava presente também. Aí a Michelle perguntou também, Kátia, se não sabia dessa flexibilização nas visitas. Eu também achei muito saudável essa questão. Aí a Michelle perguntou: doutora, também posso determinar os finais de semana, férias na guarda compartilhada? Pode. Sim, a Kátia acabou de falar isso, inclusive montar um calendário, né, Kátia? E já ver que dia cai Dia das Mães, que dia cai... Isso é estipulado, ou quando eles vêm no escritório e nós conseguimos fazer um acordo no escritório só para ser homologado na vara de família, você já pode determinar assim. Ou se, digamos, acontece muito, eles começam litigando, digamos, não se entendem, não chegam a um consenso e o processo vai andando, tem audiência de conciliação. Então, assim, dos casos que eu vi, consegui muitas conciliações, porque quando você chega lá... em processo em andamento já. E isso, acordo com processo em andamento. Legal. Porque aqui, no Tribunal de Justiça do Amazonas, aqui no Fórum, eles desenvolveram um trabalho muito interessante para tentar conciliar. Então, assim, nós temos o núcleo de conciliação das varas da família, que tem essa equipe multidisciplinar, como eu te falei. Então, são pessoas que foram treinadas. O próprio juiz, ele treina a equipe. Legal. Para mediar os conflitos. Então, não é assim, simplesmente chegar lá, o conciliador vai perguntar, tem acordo? Não tem. A maioria começa assim. Eles começam a instigar, mas por que não podemos fazer assim? Uma conversa, né? Numa conversa. E assim, às vezes, depois de 2 horas de audiência, você chega numa solução. Porque aí, o que vai? As partes começam a entender que não é só aquilo que o advogado dela está falando, elas ouvem do conciliador, elas ouvem do juiz, às vezes até mesmo ele intervém para demover assim a pessoa, para ela, o que eles precisam entender? Vão ser pais para sempre daquela criança, mesmo quando ele ou ela completar 18 anos, o vínculo ele não se extingue, você vai precisar sempre ter um contato. E isso que é saudável também, né? Fora, assim, eu digo no normal, não aqueles casos que tem abusos, enfim, isso é outra história. A gente está falando de um caso assim no mais geral, clássico, né? Mesmo, no geral. Então, assim, as varas são muito conciliatórias. A primeira coisa de um processo de família que ele vai para o núcleo de conciliação. Você só contesta. O advogado é obrigado a contestar, por exemplo, qualquer pedido depois
da audiência, se não houver conciliação, aí que começa o seu prazo para contestar. Tanto é o Entendi. interesse Realmente deles muito de fazer o saudável, né? acordo, entendeu? Entendi. Kátia, a Mônica deixou uma pergunta super interessante aqui. Ela disse, doutora Kátia, existe a possibilidade de uma guarda compartilhada com os avós ou outros parentes? Eles podem entrar na guarda? Isso a gente vê muito acontecer no fato, né? Até porque, assim, com a vida que se leva hoje em dia, pai e mãe trabalhando, você precisa ter, as famílias precisam ter uma estrutura por trás para dar conta daquela criança que fica na Sim, escola só um período. Então, ou você tem uma pessoa que para cuidar, uma babá, digamos assim, ou você conta com o apoio da sua família, né? Pais ou tios, enfim. E tem aquelas situações que a gente sabe que é muito comum que os próprios avós cuidam dos netos, como se fossem filhos, né? Na prática, verdade, inclusive verdade. sustentando mesmo. Só que não é muito favorável, a justiça não é muito favorável, porque o que eles entendem? Com a guarda compartilhada, essas crianças que passariam a ser da guarda dos avós, elas teriam direitos, digamos, na Previdência Social. Então, assim, isso Ah, oneraria muito o poder público, isso oneraria muito a Previdência. E fora que já são pessoas mais idosas que fatalmente são mais acometidas de doenças, enfim, já tem uma expectativa, né, de vida já está um pouco mais sim, avançada, então eles não costumam deferir. Assim, não é muito comum deferir para os avós, não. Mas cada caso pode ser analisado. Se sim, não houver, é aquilo que eu falei, o princípio sempre é o bem-estar, o melhor bem-estar, a melhor decisão para a criança. Se para por criança, acaso né? aquilo se provar que não tem condições, digamos, de ou nem o pai nem a mãe ficarem com a guarda dessa criança e a melhor opção seja, caso seja os avós, eu acho que dá para tentar buscar essa guarda sim. Buscar uma tese nesse É um pouco favor, né, mais Kátia? difícil, entendeu? Seria um pouco mais difícil, mas é um direito. E, Kátia, como é que ficou? Eu sei que a gente já está cada vez mais se liberando aí da pandemia, né? As Uhum. escolas já estão voltando num sistema, algumas de Sim. rodízio, outras no sistema de EAD e tal. E como é que foi essa questão na pandemia? Como é que está, tipo, retornando? Eu vi uma conversa num grupo de WhatsApp, eu nem me meti porque não era a minha área, né? Mas eu Uhum. vi uma conversa de um advogado dizendo que o cliente dele estava querendo reivindicar, tipo, banco de horas trabalhistas. Tipo assim, olha, a mãe Sim. não deixou eu nem encostar no menino, porque ele Uhum. parece que continuou trabalhando e a mãe não. Ficou de home É, office. Ele disse, não, então a criança aconteceu está mais muito. segura aqui em casa. Sim. Deixa a criança totalmente no isolamento. Então, agora, pelo que eu entendi da conversa, era isso. Ele disse assim, será que eu posso lá e pedir para ele ficar, tipo, 3 meses seguidos comigo? Para compensar o tempo, mesmo que a gente ainda está, É, né, com cuidado. As crianças sim. ainda estão indo para a escola de máscara. Mas como é que vai ser essa saída da pandemia? Existe ou não existe essa compensação? Vai ficar via acordo? As pessoas estão ajuizando? Como é que está isso? As pessoas estão ajuizando. As pessoas Estão estão ajuizando, é? ajuizando porque realmente muitos se sentiram preteridos no seu direito. Digamos assim, se é um filho que mora com a mãe, essa mãe mora com os pais idosos, ela não quer colocar em risco, né? Os idosos são os principais do grupo de risco É, da Covid. Então, assim, o pai não entendia, ele não queria ver suprimido o direito dele de conviver com essa criança. Mas se por algum motivo a mãe, por exemplo, como que ela consegue comprovar isso? Se eles realmente brigassem, partissem para disputa judicial, aham, ela teria que demonstrar, digamos assim, o estado de saúde, a condição, né? A condição que ela mora com os pais dela, enfim, que são que a criança idosos, estava que têm lá, né? comorbidade, que a criança estava lá, e o pai, por algum motivo, ou por vontade própria, ou por ter que trabalhar, está se expondo aos riscos, que acontece isso, né? Sim, Muita sim. gente não parou de Trabalhou trabalhar normal. na pandemia, trabalhou Sim. normal.
tanto da área Serviços da saúde, essenciais, como isso, entregadores, enfim. O, exato. o lixo continuou, né? A gente produziu ainda mais, eu acho, lixo, né? Então, assim, muitas profissões não puderam parar. Então, assim, quando eles não entram em consenso, foi muito comum pedir liminar nesse período para mostrar e, assim, suspender, digamos assim. Só que, assim, o que os juízes estabeleceram? Suspensão das visitas presenciais, mas aí o juiz mesmo poderia determinar na sentença dele que o contato diário com a criança fosse mantido. Ligações Pelo de vídeo, celular, né? WhatsApp. Então, assim, por esse lado, a tecnologia ajudou muito. Porque, claro Sim. que não é a mesma coisa de você ver ao vivo, mas assim, você sabe que você está resguardando, na verdade, a sua criança. Então, Não mais existe a uma vez, a gente intenção de corre para separar aquilo. mesmo, né? Hã? Eu não ouvi, Digo, não desculpa. existe aquela intenção maligna, tipo assim, de realmente separar. Não, 3 meses sem nem vir Não aqui. é, Ai, não deu então, não é. tempo. Exato, não é que a mãe queira fazer uma alienação parental, foi uma situação que foi posta, que foi necessária. E ele, em contrapartida, ele pode sim pedir que haja uma compensação. Pelo exemplo Ah, que essa você me compensação é. perguntou, ele Sim, pode é. pedir a compensação. Assim, eu não te diria que são exatamente 3 meses igual, porque Sim, vai se considerar, é bom para a criança ficar 3 meses direto com o pai, se ela é. já está inserida naquela rotina que ela mora com a mãe, ela tem aquela familiaridade, assim, entendeu? Então, mas seria possível sim. Entendi. Kátia, bem que o nosso tempo já está para acabar, mas me diz uma coisa: como é a questão da guarda em cidades diferentes? Tipo, dá para propor uma guarda compartilhada quando os pais moram em cidades diferentes? É um pouco mais difícil, porque aí para o pai ou para a mãe que não está com a criança que está na cidade diferente sozinha, ele não vai ter muito como opinar, né? Acesso. Não vai ter muito acesso. Por exemplo, se o pai ficou em Manaus e a mãe vai para outra cidade, ou vice-versa, o filho vai com o pai para outra cidade, não tem muito como escolher onde vai estudar, os hábitos que a família, que os dois vão ter, que a criança vai ter. Então, assim, é um pouco mais difícil, mas se for uma decisão de ambos e eles estiverem bem resolvidos com isso, é possível. É possível Dá sim. para Mas dá se para for colocar na pedir prática. judicialmente, se for assim, entrar num litígio para pedir judicialmente, acredito que não seria, o juiz não ia deferir a guarda compartilhada, porque a distância física ela realmente prejudica a guarda compartilhada. Acho que ele faria a guarda unilateral, mas assim, resguardando as férias, por exemplo. Entendi. Olha, aqui nos nossos comentários, muitos elogios para a doutora Kátia, uma Obrigada, jurista brilhante, extremamente competente. obrigada. Cadê o outro que passou aqui? Ai, esse meu some aqui, meus comentários. Tema de extrema relevância, elogiando aqui realmente os núcleos de conciliação, que os núcleos de conciliação realmente trabalham para isso aí. Sensacional. Realmente, amigos, quando a gente vem para cá, eu sempre tenho muito interesse de trazer especialistas que realmente consigam. Olha ali, minha amiga, já estão reivindicando aqui a amizade da doutora Kátia. Isso é muito Legal. legal, gente, porque a gente consegue realmente, olha aí, excelente profissional, conteúdo enriquecedor. A gente Poxa, realmente obrigada. consegue, né, Kátia, trazer informações assim extremamente preciosas, que é justamente o que a gente conta no Cafeína Jurídica, que é o nosso potinho de ouro, né? Então, quer dizer, a Kátia, ela é uma especialista que ela optou pela área de família, ou a gente nunca sabe se é a área que escolhe a gente, ou se é a gente que escolhe a área, A né? gente não sabe, Eu, mas vai a gente caminhando. nunca sabe. A Kátia tem, acho que, tanto tempo de carreira
quanto eu, então ela tem muita bagagem, ela tem muita história para contar, e você diferencia o especialista aqui. Quer dizer, a Kátia conta com muita naturalidade o que ela vive, o que ela vê, e eu vejo que é assim, a importância desse trabalho dentro dos casos práticos. Quer dizer, se é um advogado que não está nem aí, ele quer saber quanto ele vai cobrar para dar entrada na ação, a sociedade perde. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que profissionais como você, dentro dessa área que precisa de tanta conciliação, porque, como você diz, as histórias já vêm quebradas, as histórias já vêm sangrando quando chegam até você. Ninguém que tem um casamento, uma família 100% saudável, diz, hoje eu vou fazer uma consulta com um advogado familiarista só para saber se está tudo ok, fazer um check-up. Não, você já pega corações ali dilacerados, tanto emocional como financeiramente, né? Isso, para aquela relação ter acabado é porque eles não conseguem dialogar há muito tempo. Então, assim, a separação, ela tende a piorar isso. É até bem comum. Mas depois de determinado tempo, eu acho que quando são pais realmente preocupados com seus filhos, eles conseguem até passar por cima de certos ressentimentos e mágoas e pensar, o que é melhor para o meu filho, entendeu? E o advogado, ele precisa estimular isso, porque, sinceramente, eu entendo que o direito de família, ele sempre traz relações extremamente delicadas. Você está tratando de dores emocionais mesmo. Então, assim, uma pessoa que está mal, um pai que está mal resolvido, uma mãe que está mal resolvida em relação ao filho, isso te tira totalmente a tua estabilidade emocional. Você não trabalha bem, você fica doente, você vai ficar ansioso, deprimido. Fora, assim, isso, o adulto, você imagina a criança, então, que já passa, assim, por aquele... trauma é uma palavra pesada, mas a gente pode até dizer que é um trauma mesmo, dependendo de como a criança tenha lidado, né, com isso. Então, assim, inclusive eu indico acompanhamento psicológico quando as partes têm possibilidade de custear isso. Eu acho importante acompanhamento psicológico. Mas o que eu acho mais lindo, Kátia, nesse atendimento prévio de vocês, que é a consulta, é justamente a você conseguir ultrapassar o jurídico, ultrapassar esses corações quebrados e você pegar a criança no colo. Né? Você pegar aquela família no colo como um todo. Então, tu disseste, as relações já chegam na sala do advogado destruída. Mas você viu o poder de construção que um bom profissional como você pode ter aí? Quer dizer, quebrar parâmetros, quebrar objeções, que muitas vezes a pessoa já veio de fora, né? Carregada com aquilo ali. Aí pega um profissional do seu gabarito, do seu talento, da sua paciência, e olha o tamanho de relações que você vai construir. Olha a Marisa dizendo aí, existem muitos advogados que destroem as mulheres, né? Não somos levados a sério. Então, quer dizer, eu acho que a visão de um profissional que ele está pensando com essa visão sensível, pensando... Óbvio, a gente cobra, né? Adoramos cobrar pela consulta. Mas por quê? Porque é um resultado que você já entrega. Imagina uma família dessa, Kátia, que entra destruída na tua sala e pagou pela consulta e realmente sai de lá com um resultado. Porque sai de lá com uma ideia, com um objetivo. Sim, muitas vezes é um pai e uma mãe, ou até uma avó que não está dormindo direito, assim. Sabe? Mas olha, eu quero te parabenizar. Eu não vou ver meu filho mais, só vou poder ver meu filho final de semana. Ou então a mãe, e agora? Como é que eu vou criar meu filho sem pai? Ele não vai participar, vai ficar toda essa responsabilidade para mim. Então, assim, são dois lados que sofrem, né? Inclusive, assim, a gente teria, nossa, muito assunto para falar, assim, realmente renderia mais. Muito. Eu vi que os colegas fizeram perguntas aí sobre pensão. Gente, a guarda, ela é tão importante que
Um pai, ele pode não pagar a pensão, mas ele não perde o direito à guarda compartilhada. Isso é Exato. incrível, assim, você não pode nem Exato. medir. E assim, a pensão é um assunto também que demanda muito tempo para a Longo. gente falar. Mas assim, em média, os mesmos critérios continuam valendo. Mesmo na guarda compartilhada, estipula-se que os dois vão custear aquela família. Porque assim, quando é uma mãe que trabalha fora, ela também participa. Ela também participa Exato. ajudando É uma financeiramente com as análise, é uma despesas análise da muito criança. do caso prático mesmo, né, Kátia? Acho que a Vai de gente quem tem consegue mais dar, condições, né? Digamos a assim. gente Por mais que, consegue dar umas digamos, pinceladas, é, a gente se o consegue, mas pai, é um caso que realmente sim, se pode o pai falar. tem mais condições ou a mãe tem melhores condições financeiras, o justo é que ele contribua mais. Não é matemática. Exato, Assim, não é é, 50-50, a não ser que eles ganhem igual exato, e tenham as mesmas exato. despesas. Que até essa E aí conta a gente contribui faz, igual, né? né? A gente tem que fazer uma conta. Exato, Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto é que a sua criança demanda por mês. exato. E isso Olha, em inclui várias razão coisas. dos vários pedidos aqui, já fica aqui o pedido oficial para a Kátia voltar, para a Ai, gente que terminar esse maravilha. assunto de guarda de pensão. E pelo que eu vi aqui dos Fico feliz. comentários, Kátia, eu quero te parabenizar pela visão que você tem do direito de família. Quer dizer, essa Obrigada. visão acolhedora, essa visão da mediação, essa visão buscando sempre o bem do contexto familiar, né? Eu acho que quem advoga, advoga para a família, o direito é de família, é para a família, e a sociedade precisa, né, desse tipo de advocacia, que é uma advocacia que eu digo que ela é realmente uma advocacia de colo, ela resolve, ela é acolhedora. Eu Então gosto de fica falar aqui humanizada. Essa palavra é uma humanizada, palavra exatamente, ótima. É humanizada, humanizada, porque assim, exatamente, somos exatamente, humanos falhos e imperfeitos e a gente pode sempre melhorar, né? E exato, então é isso. exato. Amigos, quem estiver aqui assistindo, já fica o convite para seguir o perfil da doutora Kátia Pinheiro. Vou colocar aqui, se a Carla estiver me ouvindo aí, coloca o arroba aqui da Kátia, porque ela tem contribuído com muito conteúdo lá no Instagram dela. A Kátia é uma cafeinada, ela participou do Cafeína Jurídica com a gente, ela fez a turma de mentoria agora, e ela é um orgulho para o Cafeína Jurídica, porque ela é uma daquelas advogadas que começou a colocar absolutamente tudo em prática, e a gente viu brotar essa especialista linda, competente, acolhedora, que estava aí dentro, né, o Obrigada. tempo inteiro, só esperava aí essa lapidada, essa oportunidade para ela vir à tona. E essa live aqui é justamente para isso também, para a gente conseguir mostrar esse lado diferente de uma advocacia nova que está vindo por aí. Nova, que eu digo, é a forma de advogar, né? Porque eu tenho aqui 17 anos, a Kátia tem 16, 17 anos de rua aí, mas a gente tem essa missão dentro do Cafeína Jurídica de trazer realmente uma nova nação de advocacia, tá? Então, Kátia, o Instagram vai já derrubar a gente. Tá bom. Eu te agradeço muito. Imensamente. E estou à Muito, muito disposição. É mesmo. um assunto que eu adoro falar. Para mim, Não, a gente vê que tu fala com a maior naturalidade. É o que me realiza. Então, se eu puder contribuir, pode me chamar que estarei a postos. Fico muito Tá feliz aqui com o o convite. Instagram. Tá aqui o Instagram da Kátia, gente. Podem seguir lá, que ela tem colocado informações de extrema importância em relação agora da pandemia, em relação a divórcios, a pedidos, a avós. Ela tem contribuído muito com a gente em relação a isso. E já deixo o convite aqui para vocês para agendarem aí o despertador do celular, porque essas lives aqui com a vida prática já é para a gente aquecer para a maratona advocacia na prática. Se inscrevam, mandem o link para os amigos de vocês, porque da mesma maneira como eu fico assim extremamente feliz de ver a Kátia brotando, produzindo e contribuindo para a nossa sociedade, eu tenho esse sonho de ver cada vez mais advogados tendo a mesma oportunidade de brilhar que a Kátia está tendo, porque talento ela tem, porque talento a gente não inventa, Obrigada. né? A gente ensina A técnicas, foi mas ótima. talento, né? A gente se Talento a reinventou gente na não pandemia. inventa, a gente se reinventou, verdade, amiga. Amanhã a gente tem Direito Tributário com a doutora Mônica Vanzin,
que também vai dar um show aqui, uma profissional de extrema competência. Bacana. Já deixem agendado, então, aí no reloginho de vocês, 17 horas Manaus, 18 horas Brasília. E o link para inscrição na Maratona da Advocacia está lá na minha biografia, naquele linkzinho azul que aparece embaixo da bolinha do meu nome. Minha amiga, dê o seu tchau, que o Instagram vai derrubar a gente em 20 segundos. Obrigada, gente. Amanhã estarei aqui no resto da semana para aprender com os outros especialistas. Obrigada. Valeu, galera. Um abraço, Aline. Beijo, tchau. Tchau, minha amiga. Um beijão. Beijo.